Oi, grupo. O episódio de hoje começa bem diferente, porque eu tô diferente, e dizer que eu tô diferente acho que é até uma forma muito gentil de dizer como eu estou, porque na verdade eu não estou, eu nem estou me sentindo eu mesma. A minha vida deu um capote de 360, porque eu perdi a minha avó, que era minha mãe, minha amiga, minha mais velha, minha maior fonte de amor, sabedoria e potência. E quando uma mais velha se vai, todos nós perdemos. E principalmente, né, quem tá mais próximo. Eu tô bem anestesiada ainda, mas tô produzindo esse conteúdo mais pra mim distrair do que distrair a vocês, eu confesso. Desde janeiro desse ano, eu coloquei as redes sociais nesse local da minha vida. Então, eu só produzo conteúdo que me gera algum tipo de benefício de uma perspectiva de saúde mental e não mais um benefício, digamos assim, financeiro. Eu desfiz todos os meus contratos, todas as minhas parcerias. Eu desativei a minha conta por 3 meses. Eu passei de uma pessoa que documentava até um peido para uma que nem tem mais o aplicativo do celular. No celular, no caso. Eu não tenho mais nenhuma rede social no celular. Quando eu preciso, eu instalo. E aí eu faço o que preciso e depois desinstalo. Então, essa tem sido a minha jornada com as redes sociais. E o podcast, como eu já disse várias vezes, tem sido a melhor forma de me comunicar. E um dia, conversando com uma amiga sobre isso, sobre essa experiência de estar e viver offline, a gente chegou a uma conclusão de que isso é um quase privilégio. E eu não assumo como privilégio, porque... Eu vou explicar por quê. Mas, assim, qual foi a minha experiência, né, sem as redes? Primeiro, a nossa vida hoje gira em torno das redes sociais, pelo menos a minha, né? Eu não vou abarcar toda a realidade a partir da minha experiência, mas pelo menos a partir da minha experiência eu percebi isso. Então, qualquer serviço, qualquer coisa, era um ponto de referência. As pessoas me diziam, tem no Instagram. Olha o Instagram, olha, sei lá, tem no Facebook. Muito pouco, mas vi no Twitter. Então, a rede social ela se tornou, né, esse grande portfólio. E se você tem um serviço, se você trabalha oferecendo um serviço e você não está nas redes sociais, isso já denota um certo diferenciamento. Existe essa palavra diferenciamento? Gente, hoje eu tô puro suco do foda-se, sabe? Eu não vou falar a palavra certa, eu não vou falar nada com nada aqui, eu não trouxe referência, vocês vão acreditar tudo que eu falar, porque simplesmente tem gente que produz conteúdo aí tirando vozes da cabeça, então hoje eu vou estar aqui com o meu salvo-conduto de falar sem referência. Um dia, quando eu quiser, eu volto e trago as referências se vocês precisarem. Bom, mas aí... Então, tudo gira em torno, né, da rede social. Se você oferece um serviço, se você tem um portfólio na rede social, então com um grande número de seguidores, com um grande número de destaques, né, com pessoas lá dando feedback sobre o seu serviço, melhor ainda, né, você fica mais posicionado. E eu confesso que eu já me guiei bastante, tipo, vou procurar um profissional. Aí eu olho no Instagram e vejo como é a conta da pessoa. E não me baseio pelo número de seguidores, né? Eu vou por outros pontos, mas eu confesso que olhar o feedback das pessoas e tudo isso me dá uma certa confiança para escolher um profissional. Então, eu não vou ser hipócrita e dizer que isso não influencia, porque influencia sim. Isso, pra mim, tem muita gente que vai pelo número de seguidores mesmo, né? Infelizmente, a gente sabe o que acontece. Então, o primeiro ponto, né? Quando você sai disso e continua com o seu serviço sem ser impactado, ok, isso realmente, né, sinal que você tem aí, a rede social talvez não seja a sua principal fonte de receita, fonte de renda. Segundo, quando você sai das redes sociais, você diminui substancialmente seu tempo de tela. E com mais tempo durante o dia, você pode começar a preencher com mais coisas. Então, eu vou falar da minha experiência. Descobri que eu tinha 39 horas no dia. Então, eu voltei a dançar, eu voltei à natação, eu comecei a aula de desenho, eu comecei a desenhar, eu comecei a jogar videogame, sabe? Comecei a sair mais com as minhas amigas, com os meus amigos,
com a minha família. Eu comecei a ter rituais sozinha, então uma vez na semana ou a cada 15 dias eu faço alguma coisa sozinha pelo meu simples prazer. Todos esses pontos, eles são diretamente dependentes de capitais, seja o capital financeiro, né, o capital econômico, dinheiro mesmo, seja o capital social, você poder ter essa rede de apoio, né, que te possibilite essas oportunidades massa, seja o capital cultural, né, eu começo a acessar, então, mais teatro, mais cinema, e com isso, eu também vou me diferenciando, né, acho que eu vou usar aqui esses exemplos de capitais do Bourdieu, pra gente ter uma noção, depois vocês tentem procurar aí, que é muito interessante. E aí, a partir disso, eu começo, então, a perceber que se preencher de cultura, de redes, né, de pessoas, não é um privilégio, é um direito, né, que inclusive garantido pelo Estado, deveria ser, pelo menos. Então, eu não considero isso um privilégio, eu considero isso um direito. O que é que eu considero um privilégio? Que é o que acontece hoje com a maior parte dos produtores de conteúdo de lifestyle, né? Os produtores de conteúdo fitness. É você simplesmente gravar esta rotina de direitos, que muitas vezes nem são privilégios, né? Uma rotina de direito. Você poder fazer uma atividade física, você poder comer, você poder ter um lazer, você poder... Tudo isso, direito. Gravar isso de forma sistemática, diariamente. Com isso, começar a conseguir visibilidade, um grande número de seguidores, e aí você começa a ter benefícios, sejam eles econômicos, sociais, políticos e por aí vai. Aí sim a gente vê o pulo do gato, aí sim a gente vê o puro suco do privilégio. Acontece que a gente vive em um sistema tão desigual que só ter o básico já nos garante aí uma mínima posição favorável dentro do campo social capitalista, sabe? Porque você ter alimentação, conseguir, né, ter uma segurança alimentar, conseguir ter acesso à comida, eu não vou nem dizer ainda comida orgânica, não, mas ter acesso à comida in natura, minimamente processada, você ter acesso pelo menos a uma academia, a algum dispositivo aí público que consiga te possibilitar praticar essa atividade física, ter acesso a um mínimo lazer, né? E consigo ir à praia pelo menos a cada 15 dias. Só de fazer isso já te garante uma vantagem nesse sistema, porque a realidade é que a maioria das pessoas não tem esse tipo de coisa, né? A gente ainda vive num país em que 24% da população, se não me engano, não tem saneamento básico. Então, assim, olha o abismo que a gente fica se comparando, né? Mas, sendo a maior parte da população não tendo acesso a essas coisas, ou tendo acesso muito basilar, quando a gente vai para as redes sociais, a gente não quer ver pessoas igual a nós, né? A gente vai atrás de pessoas com rotinas muito diferentes, principalmente quando se trata de um estilo de vida. Então, eu pergunto a vocês, quantos influenciadores fitness com visibilidade nacional, assim, não tô falando só conhecido no Pará, só conhecido em Santa Catarina, não. É nacional, em todos os estados do Brasil. Você conhece que possui um skin, abre aspas, pobre, fecha aspas, sabe? Que os símbolos e os signos não remetem à riqueza e poder. Que esse influenciador, por exemplo, pode malhar em uma academia de bairro, ou então nesses dispositivos públicos que tem nas praças e grava isso. Que quando vai mostrar alimentação, mostra uma alimentação bem típica, né, brasileira, um arroz, feijão, um ovo, um frango, uma carne, uma saladinha, que não incentiva o uso de suplemento, que não tem cupom para nada, que não consegue malhar todo dia, por exemplo, não consegue fazer atividade física todo dia, porque a vida acontece, porque a vida é dinâmica, porque ficou preso no trânsito, porque hoje estava com cólica, sabe, assim, de gente normal que acontece.
que quando vão mostrar a preparação da rotina, da alimentação, é uma cozinha muito básica, muito próxima da nossa, né? Tem aquela colher com o cabo queimado, tem aquela gavetona de pano de prato, com um monte de colher em cima também, sabe? Quantos? Eu não vou dizer que não existe, porque eu não dou conta de abarcar a realidade. Pode ser que exista, e infelizmente o algoritmo não me trouxe. Mas assim, até dezembro de 2023, eu tinha sintomas de uma pessoa cronicamente online. É muito difícil que tenha passado essa pessoa produzido conteúdo até 2023 e tenha passado por mim despercebido, sabe? Então, mas enfim, deixo aí que se vocês conhecerem, por favor, inclusive deixem aqui nos comentários do Spotify pra gente ir acompanhar, né, o Kingo ou a Kinga. Então, essa não é a realidade da produção de conteúdo fitness hoje no Brasil. A realidade da produção de conteúdo fitness é de uma parcela da população muito diferente de nós. E quem são esses produtores? Eu não lembro aonde eu assisti, não lembro se foi na DW, ou se foi naquela CNN norte-americana, mas eles trouxeram um conceito de digital influencer que eu acho que cai como uma luva para os influencers de lifestyle do Brasil. Eles dividiam esses digitais influencers em 3 níveis, numa pirâmide. No topo da pirâmide tá o 1% dessa galera, sabe? É aquela galera que realmente já é podre de rica. Já é podre de rica geracionalmente. Que o avô, o bisavô, o trisavô já tinha muito dinheiro. Essa galera não é como nós, que depende, né, do salário, todo dia 5, fica ali no dia 4, ansioso, não caiu ainda o salário, né, não. Quem é bolsista, assim como eu, fica lá reclamando no Twitter, perguntando pra CAPES, cadê? Não é assim, porque essa galera nem depende mais de salário, né, essa galera já vive de patrimônio, então foda-se o salário, patrimônio. E aí, o estilo de vida dessa galera é muito diferenciado, porque eles já têm todos os direitos humanos básicos garantidos. E eles têm certeza de que os direitos humanos básicos das próximas gerações também já estarão. Olha a segurança, olha que delícia, né? Pra você saber que, porra, eu posso não trabalhar, posso não fazer nada, que tem dinheiro na minha conta, eu consigo gozar da vida e sei que, né, os meus filhos e as minhas futuras gerações também farão isso. Então, é outro nível de ser humano, né? Se eu, às vezes, brinco com algumas pessoas assim, e agora eu vou brincar com vocês, e aí talvez eu venha, né, algum tipo de crítica, mas eu não tô nem aí, que eu digo que o conceito de saúde, segundo a OMS, que é esse completo bem-estar físico, mental e social, é justamente fazer parte desse 1%, né, porque acho que só eles mesmos conseguem garantir e atingir este nirvana que é a saúde. E tendo em vista essa galera, né, nem preciso dizer a vocês que já tem chefe de cozinha 24 horas, que nunca pegou uma faca para cortar uma cabeça de cebola, que, enfim, todos os direitos garantidos, já vivem até com supérfluo. Como é que a gente pode pensar nessas pessoas, por exemplo? Eu acho que vou pensar a nível mundial aqui, né, uma digital influencer que sempre fala muito sobre isso, sobre esse estilo de vida, é aquela menina lá, irmã da Kardashian, a Kourtney Kardashian, né? Ela sempre tá lá falando um pouco sobre saúde, não sei o que. Sempre falando sobre saúde de uma perspectiva de alimentação e atividade física. Já de um supérfluo, porque ela já garantiu, né, o acesso, ela já garantiu que todos os alimentos são orgânicos, ela já garantiu muitas coisas, né? A qualidade total e suprema dos alimentos, então ela já começa a falar de bobagem. Porque, afinal, ela precisa ainda, né, se diferenciar, se tornar distinta. Porque comer arroz, feijão, né, uma saladinha, tudo isso, qualquer um faz, não é mesmo? Mas tomar um suplemento X que te garante que retardar o envelhecimento e a morte e tudo isso é um diferencial, né? Como elas sempre estão lá fazendo, tomando soroterapia, banheiras de gelo, não sei o que, tudo isso, assim,
sem nenhuma alegação científica, mas com alegações de distinção social. E para elas é isso que importa. Então, esse 1% está produzindo conteúdo hoje nas redes sem nenhuma responsabilidade. Até porque essa galera, né, não é atingida. Já o segundo grupo, né, o segundo nível da pirâmide, que são aí os 19%, ainda são pessoas ricas que acessam, sim, todos os direitos básicos, que são tratadas como seres humanos, né? Mas essas pessoas, elas dependem de salários, mas não são salários como os nossos, né? Já são super salários, já são os 20, 30, 40, 50 super salários mínimos. Se a galera de cima compra à vista, essa galera também compra, ainda que se enfoque em parcelas, porque é uma coisa que eu tenho muita vontade de ver, é a fatura de cartão de crédito dos digitais influencers. Porque eu imagino, gente, que seja assim, rir para não chorar, porque é um estilo de vida que demanda muita energia, não à toa. Quero que vocês vejam aí um documentário na HBO, que é sobre, exatamente, digital influencer, que são experimentos. Eles pegavam pessoas desconhecidas, começaram a comprar coisas e postar nas redes sociais como se tivessem ganhado, e muito rapidamente eles começaram a realmente receber coisas e presentes das pessoas. Também porque eles alugavam espaços bem bonitos, iam para casas bem bonitas, alugavam jatinhos, só assim, né, o espaço do jatinho, só para tirar foto, gravar vídeo, iludir, né, a grande massa, que somos nós, os 80%, e aí, com isso, eles iam conseguindo galgar espaço, né, nesse meio de digital influencers. Começaram a ser chamados para eventos, tipo assim, a menina era uma atriz, ela tava lá no meio como se fosse uma digital influencer, e estava lá, né, acessando tudo aquilo pelo simples fato de estar sendo uma completa fake, só mentir. Então, imagino que esse povo deva, né, comprar. Não à toa, não sei se vocês viram, né, as empresas norte-americanas, tipo Zara, essas fast fashions, elas estão tendo um problema gigantesco com a devolução de produtos, porque lá existe essa possibilidade, né? As pessoas estão comprando, aí elas compram, fazem, né, comprinhas, os vídeos, abrindo os recebidos e tal, e depois devolvem. Então, isso tudo que a gente vê, né, a gente acaba não vendo, mas tá ali. E quando eu digo isso, né, isso tudo que a gente vê, é o visível e invisível, é o político que se torna individual. Então, a rede social, ela vai fazendo isso. Ela vai tornando o político estreito à psicologia do eu, sabe? Eu vou tentar explicar isso mais agora. E o quanto isso é prejudicial para nós enquanto classe trabalhadora. Então, eu comecei a seguir as digitais influencers fitness que vocês me indicaram. Eu chequei que elas são as mais seguidas, né? Assim, ou pelo menos as que estão em maior evidência hoje nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e também no Twitter. E elas são seguidas principalmente por mulheres jovens, desde crianças, adolescentes até mulheres jovens adultas. E possuem aí uma repercussão nacional. O que eu encontrei seguindo estas meninas? Peraí, tá passando uma moto. Vamos lá, existe um padrão agora de começar a acordar 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para iniciar a atividade física. Então, elas começam o dia muito cedo, principalmente para fazer atividade física. E a atividade física do momento é a corrida, né? Se você não corre, se você não correu, muito provavelmente você vai começar a correr. Porque essa é a tendência viral, assim, né? Então, essa galera acorda às 4 horas da manhã, se arruma, né? Já começa gravando esse Get Ready With Me para iniciar a corrida. Então, tem toda uma rotina de produtinhos caros para passar na cara, no cabelo, né? A roupa, cada dia uma roupa. Então, acho que, né? Até então eu não vi a repetição de roupa. E essas meninas começam a correr
na rua, geralmente em ambientes que são cartões postais do Brasil, em segurança, né? Então, acho que foi, assim, a coisa mais bizarra pra mim, que é você, mulher, acordar 4 horas da manhã e sair pra correr e, ok, não ser importunada. Então, pra mim, já foi um choque, assim, né? Mas tudo bem. Só que com o advento das redes sociais, né, com essa redução da saúde a comportamentos individuais, com essa redução do coletivo para o que eu faço por mim, nós acabamos nos viciando a perceber o comportamento e não as condições sociais, políticas e econômicas que garantem o comportamento. Então, por vezes, a gente olha e vê assim, não, caralho, a menina tá correndo, né, massa, 5 horas da manhã, ok, show, que top. A gente acaba não percebendo quais são estes aspectos que determinam essa prática. Então, vamos lá, é uma menina branca, né, as que eu segui, as que eu acompanhei, todas são brancas em sua maioria, então já existe uma diferença. Por exemplo, você se expor com a roupa de atividade física que a gente sabe que nos torna mais vulneráveis à objetificação. Sendo branca, uma mulher com a roupa, né, de atividade física que expõe bastante o corpo, a bunda, enfim, a pepeca, muitas vezes, isso já tem um olhar diferente do que se fosse uma mulher negra, por exemplo, que a gente sabe que é muito mais objetificada a partir desse corpo. Então, existe uma possibilidade de você estar num local, de você morar em um local que te garanta um grotesco ambiente de lazer seguro, que existe a possibilidade de você acordar às 5 horas da manhã e não estar acordando para ir trabalhar, né? Não estar acordando para ir pegar um ônibus lotado. E então, todos esses aspectos a gente não vai contando que eles são, né, as somas aí das coisas que vão garantindo que essa menina tem esse comportamento. E aí ela chama de saúde o quê? O comportamento, o correr. E não todos os aspectos que garantem o comportamento, porque a saúde são todos os aspectos, né? A ponta do iceberg é o correr. Todo aqueles aspectos ali que garantem que ela consiga correr às 5 horas da manhã são o que determinam a saúde, que é a renda, que é o local que você mora, que é a infraestrutura de lazer, que é o seu gênero, que é a sua raça, que é... Estão entendendo? O tanto de coisa que a rede social vai minando a nossa capacidade. Aí a gente se reduz ao quê? Se tu tá falando isso, tu tá com inveja. Como eu recebi, eu fiquei extremamente chateada. Porque ainda tem gente entre nós que ainda tá com essa mentalidade. Minha filha, é claro que eu tenho inveja. É óbvio que eu tenho inveja. Quando eu vejo alguém exercendo a dignidade humana, eu tenho inveja, é claro. Mas eu não tenho inveja de dizer, pronto, agora eu quero que ela pare de fazer isso, quero que ela se lasque, né? Quebra a perna. Não, eu tenho inveja de pensar, porra, eu queria tudo isso. Como é que a gente faz pra fazer isso, né? E é aí que o sistema capitalista dá, uma rasteira na gente, né? Porque a gente sabe, porque todo mundo que vê esses stories, gente, não, vou dizer que todo mundo, né? Porque eu não vou abarcar a realidade também. Mas assim, a grande maioria das pessoas que vê esses stories pensa, porra, desculpa, ia ser massa a minha vida se eu conseguisse fazer isso também. A grande maioria. Eu adoraria todo dia acordar às 5 horas da manhã. Ai, que delícia o verão. E correr na Lagoa Rodrigo de Freitas, ver o sol nascendo, tomar água de coco, voltar, tomar um banho. Ave Maria, quem é que não ia querer essa vida? Novamente, muita gente pode não querer. Mas isso é massa, porque não é o comportamento. São as coisas anteriores que estão presentes que determinam o comportamento, que é você querer isso, que é você ter isso, né, no caso. Então, a gente começa a olhar para isso e começa a se projetar e começa a querer. Só que, para eu conseguir isso, muito provavelmente eu tenho que ter um pai que me consiga pagar um apartamento no Rio de Janeiro, sozinha, né, um aluguel muito caro, num ambiente, num bairro muito massa, ou uma mãe que consiga, né, me matricular em uma academia muito massa, que consiga pagar o personal e tudo isso. Estão entendendo o que é que eu preciso? É muito mais difícil, né, estruturalmente, que eu consiga mexer na estrutura ou então garantir direitos. Não vou apelar por patrocínio, né, pai e mãe. Vou apelar para o Estado.
Não, eu quero que tenha um dispositivo de prática de atividade física e lazer aqui no meu bairro. Público, é o meu direito. Como é que eu faço isso? Muito mais difícil, gente, muito mais difícil. E o sistema capitalista, né, de alguma maneira burocratiza muitas coisas para tornar isso cada vez mais difícil. Inclusive a nossa consciência de que esse é um direito. Então, o que é que ele faz? Muito sabido. A menina começa a correr, né? Termina o dia, correr, blá, blá, blá. Ok, aí ela vai gravar os stories. Ai, gente, que dia lindo. Olha, eu vou tomar agora um suplemento que me garantiu essa energia. Tá aqui o cupom, já que vocês me pediram muito. E tome-lhe consumo. Toma-lhe a vender produto. Qualquer coisinha que a gente, enquanto massa, pense que adquirindo pode estar se assemelhando ou chegando perto daquele estilo de vida. Porque, não se engane, as pessoas acabam vendendo esses produtos, né? Vende o short, vende a roupa, vende o suplemento, vende a garrafinha, vende tudo isso. Não é porque ninguém tá pedindo, não, gente. É porque as empresas já sabem exatamente para quem elas vão enviar, para quem elas vão fechar negócio, porque elas sabem que essas pessoas geram desejo pela vida, pelo estilo de vida que elas têm, e as pessoas vão querer se igualar ou pelo menos tentar sentir um prazerzinho. Já que eu não consigo correr às 5 horas da manhã, já que eu não consigo, né, estar fazendo 3 atividades físicas durante o dia, eu vou pelo menos comprar a garrafa dela, que aí quando eu olhar em casa, eu penso, não, peraí, eu tenho pelo menos um símbolo da identidade dos ricos. É isso. É consumo. E aí a gente vai se despolitizando, a gente vai se enfraquecendo enquanto classe e vai se fortalecendo, se identificando com uma classe que não é a nossa e vai querendo adquirir os signos e os símbolos deles a partir do consumo e não da mobilização e não do, peraí, isso aqui não é para ter só essa menina, isso aqui é para ter todo mundo. Todas as meninas nessa faixa etária têm que ter isso, entenderam? Então, em sua maioria, os produtores de conteúdo fitness, de saúde e qualquer coisa que eles chamem aí de grande visibilidade nacional, em sua maioria não pertencem à classe trabalhadora, em sua maioria possuem um estilo de vida que a classe trabalhadora jamais terá. E é um mito, né, a gente acreditar que vamos todos acessar o que eles acessam, até porque, né, acho que falta um pouquinho de história pra gente perceber que isso não é uma realidade. E também, se realmente nós queremos esse estilo de vida, e aí eles não têm interesses na saúde da classe trabalhadora, eles não têm interesses no dinheiro da classe trabalhadora, na saúde financeira. O que é que eles têm interesse? No consumo. No quantas pessoas vão clicar no link da bio para comprar aquele produto, em quantas pessoas vão clicar no arroba que eles colocam nos stories para acessar o produto e por aí vai, gente. E aí, enquanto profissional de saúde, né, que não acesso muitos privilégios, que tô aqui bem, né, no elevador social, subindo e descendo. Qualquer momento eu saio, o que é que eu digo? Que tenho a ciência, que tenho a classe trabalhadora, que tenho consciência de classe como prioridade. Não sigam estas pessoas. Esta é a maior máxima. Não sigam estas pessoas. É o maior benefício para a saúde de vocês. Ainda que você não... eu tô seguindo essas meninas, eu comecei a despertar para coisas que eu sei que não são verdadeiras, mas eu comecei a despertar. Do tipo, peraí, existe um tal de café super coffee? Existe um café super faturado que não sei o que, não sei o que aumenta não sei o que, a lipólise, blá, 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 blá. Eu começo a ter consciência, eu começo a ter conhecimento. Eu posso não acreditar, mas ter conhecimento já me fez ir buscar para perceber, será que isso é verdade? Será que ele realmente tem eficácia? Mas nós, né, enquanto pessoas que não têm esse nível, né, de letramento científico, podemos só pensar, peraí, ela tá falando, é verdade, eu sempre vejo outros profissionais, deve ser bom mesmo, deve ser verdade.
Basta você ter a consciência de que existe uma coisa nova para que você pense que aquilo pode estar influenciando a sua vida, porque essas pessoas, elas não ditam só o comportamento, elas não ditam apenas os alimentos que devemos comer, elas também ditam o que nós estamos perdendo se não fizermos isso, entendem? Então, a melhor coisa que vocês fazem na vida de vocês é não seguir pessoas com classes, com níveis diferentes do de vocês. E, inclusive, nos Estados Unidos, na Europa, já existe um movimento grande que eu adoraria. Eu faria assim, olha, alugaria outdoors, pagaria, panfletaria na rua para chegar ao Brasil, que é o movimento do blackout, que é justamente esse bloquear todo tipo de influenciador, de produtor de conteúdo que vive nessa vida de luxo, né? Que vive nessa vida já de cheio de privilégios, de riqueza, que ainda continua querendo ganhar dinheiro às custas de pessoa pobre, de pobres, né? A gente vê aí com os jogos do Tigrinho, com os jogos de azar, a gente vê aí um monte de gente, oferecendo cupom, oferecendo não sei o quê, oferecendo produtos sem alegação científica. Essas pessoas não precisam mais de dinheiro, em sua maioria, não só da saúde. Todos os produtores de conteúdo que possuem uma visibilidade grande, elas não sobrevivem só de rede social. Elas já têm um grande pau com sombra para elas se escorarem. Elas estão ali ainda tentando fazer mais dinheiro para que elas consigam galgar e garantir ainda mais privilégios. Elas estão pouco se fudendo pra gente. Essa é a verdade, certo? Por isso que rapidinho eu saio do jogo. Por quê? Porque eu não fico produzindo conteúdo para pensar em vocês como cifrões, porque é isso que a galera faz. Ah, é uma venda, sei lá, sabe? Qualquer coisa que promova a venda, a gente precisa estar começando a ficar de olho muito aberto, porque hoje a produção de conteúdo, né, o creator, o digital influencer, ele não é só mais uma pessoa, né, que tá falando ali o que a mídia convencional não fala mais. Hoje ele já é uma pessoa que molda os comportamentos de compra dos seguidores. Então, quando a gente fica ali, né, rolando o feed, rolando o TikTok, Reels, qualquer coisa, que a gente vai vendo ali aqueles produtores de conteúdo, em sua maioria essa galera já tem muito dinheiro, já tem alguma coisa para se sustentar, porque o Instagram não dá dinheiro para ninguém. Não paga visibilidade, não paga. Se você for depender do Instagram, você morre de fome. E aqui eu tô falando como produtora de conteúdo. E você ainda tá sendo influenciado a comprar o que você não precisa, a querer o que você não quer, a gastar dinheiro com o que você nem, sabe, se tivesse fora dessa loucura, não estaria gastando. E ainda está se desorganizando politicamente, porque a gente acaba idealizando a vida desse povo, idealizando a perspectiva de ok, você gostar, ok, você se inspirar, mas porra, o que é que tu tá fazendo pra garantir que tu também tem acesso a isso, tá entendendo? Eu fico indignada, gente, eu fico indignada, eu falo pro Yuri, que é meu companheiro, às vezes eu tenho vontade de quebrar o computador, quando eu vejo vídeo no YouTube que me aparece de sugestão de tour pelo meu apartamento, tour pela minha casa, tour pelo não sei o quê, com os casarão filho da puta. Como é que a gente, enquanto classe trabalhadora, aceita que o nosso entretenimento seja ver a riqueza dos outros, enquanto a gente não faz absolutamente nada? Aí, por isso que essa galera nos desmobiliza, porque eles estão lá falando, saúde é o suplemento que você usa, saúde é a quantidade de produtos orgânicos que você come, saúde é essa coisinha assim muito voltada para o comportamento, enquanto a classe trabalhadora fica discutindo isso, né? Se eu uso creatina ou não, se eu uso não sei o que ou não. E os direitos básicos não estão sendo garantidos, os direitos básicos não estão sendo supridos e a gente fica nessa fantasia de que saúde é isso. Entenderam? Como é perigoso hoje estar nas redes sociais achando que nós estamos apenas nos inspirando ou vendo algo diferente. Não é, gente. Nos desmobiliza, nos enfraquece enquanto classe trabalhadora. É assim, um tiro no pé.
Então, gente, esse assunto foi trago por mim, assim, de uma maneira muito natural, porque eu já tinha isso na cabeça e tal. Mas se a gente começar a trazer, né, os aspectos científicos disso, que é o quanto a galera tá se endividando a partir do consumo de produtos que digitais influencers indicam, o quanto a galera tá adoecendo, seja com ansiedade, depressão ou outros aspectos de saúde mental, pela comparação com esse estilo de vida, o quanto a galera tá adoecendo pela comparação com o corpo, né? Antes eu achava assim, nossa, isso, né? Usar as redes é realmente para quem não tem letramento, para adolescente, e aí sim vai foder a cabeça. Não, galera, os estudos já mostram que, ó, pessoas com 35, 40 anos, todas já possuem um nível de comprometimento de saúde mental com o uso massivo das redes, com o consumo do conteúdo de produtores, né, de digitais influencers irresponsáveis. Então, assim, é uma lasanha infinita de camadas que, se a gente começar a falar sobre isso, a gente tem episódios pelo resto do ano. Então, não dá mais pra tratar a rede social como essa coisa inofensiva que, ai, passa um tempinho, ok, saio e tô ilesa. Não. Não é mais. E eu vou tentar trazer cada vez mais isso quando eu estiver melhor, assim, né, com mais dados para que a gente consiga se apropriar, consiga produzir mais. Eu gostei bastante que muitos de vocês vieram me pedir as referências, tem gente fazendo TCC, tem gente que tá escrevendo dissertação, tese. Eu achei muito legal essa troca e eu quero que a gente continue fazendo isso aqui. Mas hoje eu não trouxe nenhuma referência. E é isso, gente. Novamente, eu não vou garantir a periodicidade deste negócio. Inclusive, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu, alguns dias, na semana passada, comecei a me envolver com o trabalho para poder, né, sair um pouco da mente enlutada. E aí eu recebi no e-mail, tipo assim, existe um TCC sobre o seu trabalho nas redes sociais. E era um TCC de jornalismo da PUC. E aí ela avaliava, a estudante, né, avaliava, que agora é jornalista, parabéns, esqueci, eu não trouxe o nome dela aqui, mas parabéns, eu também não pedi autorização. E ela avaliava a periodicidade das minhas publicações. E ela disse, é um perfil de periodicidade incerta. Então, cientificamente, nós já temos comprovado que aqui não tem periodicidade, né? É sobre isso, né? Vamos fazendo o que dá, da maneira que dá. Quando vocês puderem, conseguirem fazer isso por vocês, eu garanto que vai ser, olha, uma mão na roda, sabe? Sair das redes um pouco, priorizar as suas demandas, as suas atividades, vai ser muito massa. Porque a gente precisa disso e eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas dentro da possibilidade de cada um, tentar ver como é que a gente consegue fazer isso, beleza? Um beijo, grupo.